Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. E, gente, hoje vamos dar continuidade ao assunto que a gente vinha vindo aí, vendo nas últimas aulas. Lembra que a gente estava fazendo o estudo do movimento e nas últimas aulas nós vimos o quê? Nós vimos o que é referencial, nós vimos o que é espaço, não foi? Vimos também o que é velocidade, como é que determina a velocidade, certo? Então, hoje, continuando, nós vamos ver aí a parte de aceleração. Certo? Lembra que velocidade, gente, é você pegar a variação do espaço dividido pela variação do tempo, não é isso? Vocês vão observar que a aceleração é bem parecido, tá? Vamos lá. Olha só, aceleração escalar. Aceleração escalar média é uma grandeza física que mede a variação da velocidade, ΔV, de um móvel em um determinado intervalo de tempo, ΔT. A unidade de aceleração do Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo ao quadrado. Então, quando a gente vai determinar essa grandeza, né? Essa grandeza que é a aceleração escalar, aceleração. Para determinar isso, gente, nós precisamos só pegar a variação da velocidade, ΔV, como está representado aqui, ó, ΔV, e fazer a divisão pela variação do tempo. Se vocês observar aqui, a variação do tempo é ΔT, tá? Se eu fizer essa operação, né, variação da velocidade pela variação do tempo, eu determino a aceleração. Lembra lá que velocidade é você pegar a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui é parecido porque você vai pegar a variação da velocidade pela variação do tempo. Tá? Ao invés de ser variação de espaço, você pega variação de velocidade. Então, a diferença é essa. Lembra que a unidade de medida para a velocidade é o metro por segundo. Já para aceleração, é o metro por segundo ao quadrado. Beleza? Certo. Então, gente, olha só. Quando eu falo em aceleração, eu quero saber se um móvel ele está num movimento acelerado ou se ele está no movimento retardado. Quando eu digo que ele está no movimento acelerado, é porque a sua velocidade vai variar com o passar do tempo, vai aumentar com o passar do tempo, certo? Então, se tem um móvel, se tem um carro, por exemplo, se ele, no tempo de 1 segundo, ele está numa velocidade de 40 km por hora. Se depois de 2 segundos ele vai para uma velocidade de 50 km por hora, depois de 3 segundos para uma velocidade de 60 km por hora, observa que a velocidade desse carro está aumentando. Se essa velocidade está aumentando, isso significa que ele está no movimento acelerado, porque ele está acelerando. Se o movimento, né, a velocidade aumenta com o passar do tempo, então ele está acelerando. Então a sua aceleração é positivo, ele está acelerando. Então, está aumentando a velocidade. A ideia da aceleração é essa, tá? Como eu falei para vocês, ó, para calcular a aceleração, eu só preciso pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Então, A de aceleração vai ser igual a ΔV dividido por ΔT. Tranquilo? Lembra que esse A representa a aceleração média, tá? E lembra que a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. O ΔV é a variação de velocidade. Lembra que esse deltazinho representa a variação, tá? Então, variação de velocidade. Lembra que a velocidade é dada em metro por segundo. E ΔT, lembra que é o intervalo de tempo, que nesse caso é a variação de tempo, tá? É isso aí. Na equação anterior, né, que era A igual a ΔV sobre ΔT, o ΔV diz respeito à mudança no módulo da velocidade. Podemos calcular essa variação de velocidade usando a seguinte igualdade. ΔV é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. O intervalo de tempo ΔT é calculado de maneira similar. ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Isso eu já passei para vocês, gente, nas últimas aulas, tá? Então, acho que vocês já estão ligados como é que calcula essa variação. Por isso, é possível reescrever a fórmula aceleração média mostrada acima de forma mais completa. Então, olha só, aceleração é ΔV sobre ΔT. Lembra que ΔV é você pegar a velocidade final menos velocidade inicial. Então, esse V aqui primeiro é velocidade final, tá? Menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso vocês já estão ligados também, tá?
Aqui embaixo está só a legendazinha, ó. V, esse Vzinho aqui representa a velocidade final. O V com a bolinha, né? O V0 aqui representa a velocidade inicial. Tá errado isso aqui, né? Aqui não é final. Aqui é inicial, tá? Beleza. O T, esse primeiro Tzinho aqui representa tempo final e esse T0 representa tempo inicial. Ó, aqui já tá certo, tá? O que tem essa bolinha representa inicial. Beleza. Vamos para um exemplozinho para entender bem aí, ó. Um móvel tem a sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora, em um intervalo de tempo de 2,5 segundos. Classifique o seu movimento e calcule o módulo de sua aceleração média. Quando pede aqui, gente, para classificar o seu movimento, né? Classifique o seu movimento. É para dizer se ele está no movimento acelerado, tá? Se ele está no movimento acelerado é porque ele está aumentando a velocidade com o passar do tempo. Ou se está no movimento retardado. Quando eu falo retardado, é aquele movimento que vai diminuir a velocidade com o passar do tempo. É como se ele estivesse andando no carro e começasse a frear, né? Começar esse momento de frenagem, isso vai fazer com que a aceleração do carro diminua, né? Nesse caso ficaria negativo porque está diminuindo a velocidade. Uma coisa que eu não falei ainda é porque a aceleração ela pode ser positiva se ela for positiva. Eu vou falar daqui para frente um pouco mais sobre isso, mas a aceleração ela pode ser positiva se ela for positiva, ele está no movimento acelerado, ou seja, a velocidade está aumentando com o passar do tempo. E se a aceleração for negativa, ele está no movimento retardado. Isso significa que a velocidade do móvel ele vai estar diminuindo com o passar do tempo. Sim, mas voltando aqui para a questão. Ó. Se um móvel tem sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora, observa que houve um aumento na velocidade. Se houve um aumento na velocidade, isso significa que ele está no movimento acelerado, certo? Então, se eu fosse classificar esse movimento, eu diria que seria um movimento acelerado. Tá até aqui, ó. A resposta é movimento acelerado, beleza? Mas, além disso, pede o quê? Calcule o módulo de sua aceleração média, tá? Determinar a aceleração média. Então, qual seria a aceleração nesse caso? Aí, gente, para me calcular essa aceleração, o que é que eu tenho que fazer? Lembra que a aceleração, a unidade de medida, é o metro por segundo ao quadrado, tá? Metro por segundo ao quadrado. Observa que a velocidade está em quilômetro por hora. Se eu quero achar a resposta em metro por segundo ao quadrado, eu tenho que transformar esse quilômetro por hora para metro por segundo, certo? Mas antes de transformar, lembra, gente, que para me determinar a aceleração, eu tenho que fazer a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, qual é a variação da velocidade? Lembra que para determinar essa variação da velocidade, é eu pegar a velocidade final, que é 54, certo? Menos a velocidade inicial, que é 36. Então, ficaria 54 menos 36, dividido pela variação do tempo. Olha que a variação do tempo ali, né? O tempo que decorreu isso foi de 2,5 segundos. Tranquilo? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Aqui eu vou subtrair 54 menos 36, dá 18, né? Então, fica 18 sobre 2,5. Se essa velocidade estivesse em metro por segundo, aí aqui eu só precisaria dividir e achar a resposta, tá? Se fosse em metro por segundo. Mas lembra que essa velocidade aqui, essa variação da velocidade, está em quilômetros por hora. Então, o que é que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou ter que transformar, né? Eu transformo de quilômetro por hora para metro por segundo. Não é isso, gente? Aí lembra aí. Como é que eu faço essa conversão? Como é que eu faço essa divisão, essa transformação? Lembra que eu só preciso multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6, não é? Se eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, lembra que eu multiplico por 3,6, não é isso? Se eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, o que é que eu faço? Eu divido
por 3,6. Então, vou ter que dividir aqui 18 para 3,6, certo? Se eu dividir, ó, fazendo aqui rapidinho, 3,6 tem uma vírgula, né? Que está aqui entre 3 e 6. Então, vou eliminar a vírgula e acrescentar um zerinho aqui, tá? Qual o número que eu multiplico por 36 que dá 180 o próximo? Aí, lembra lá, se eu pegar 36 vezes... Vou fazer aqui na calculadora para não estar escrevendo ali, fica mais fácil, tá? Vamos lá, 36 vezes 4 dá 144, tá? 36 vezes 5 dá 180. Então, o número que eu vou ter que multiplicar aqui vai ter que ser 5, porque 5 vezes 36 vai dar 180. Aí 180 menos 180 dá 0, né? Pronto. Então, quando eu transformar aqui 18 km por hora para metro por segundo, isso equivale a 5 metros por segundo. Então, vai ficar 5 dividido para 2,5, certo? E se eu fizer essa divisão, dá quanto? Vai dar 2, tá? Ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Isso seria a aceleração. Tá joia? Então, observa só o que eu fiz aqui. Ó. Lembra que a aceleração é de variação da velocidade pela variação do tempo. Então, eu vou ficar com 54 menos 36, né? Porque a velocidade final é 54, velocidade inicial é 36, tá? Dividido para 2,5, que é a variação do tempo. 54 menos 36 vai dar 18, só que lembra que esse 18 aqui está em quilômetros por hora. Aí o que foi que eu fiz primeiro? Transformei isso em metro por segundo. Então é 5 metros por segundo, tá? 18 quilômetros por hora é a mesma coisa que 5 metros por segundo. Aí eu peguei 5 metros por segundo, eu dividi para 2,5, tá? Pelo tempo aqui. Quando eu dividi, eu achei 2. Ou seja, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa seria a resposta. Está no movimento acelerado e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tá aqui a resposta, tá, gente? Olha. O que foi que aconteceu aqui primeiro? Ó? Primeiro transformou a velocidade final aqui, ó, de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, pegou 54 km por hora, dividiu para 3,6, achou 15 metros por segundo, certo? Depois pegou a velocidade inicial. A velocidade inicial é 36 km por hora. Dividindo para 3,6, eu acho 10, ou seja, 10 metros por segundo, tá? O tempo a gente já sabe que é 2,5 segundos. Aí depois é só jogar lá na formulazinha, né, para me determinar a aceleração. Olha só, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Então, velocidade final é 15, né? 15 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 10. Então, fica 15 menos 10, tá? Sobre o tempo, que é 2,5. Lembra que 15 menos 10 vai dar 5, então fica 5 dividido para 2,5. Logo, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Foi o que nós achamos. Então, tá aí, gente. Observa que não é tão complicado determinar a aceleração, certo? Você sabendo a velocidade, né? A variação da velocidade e a variação do tempo, dá para determinar muito bem aí, tranquilamente, a aceleração, tá? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos tipos de aceleração. Essa parte aqui de tipos de aceleração, eu já falei um pouquinho, tá? Olha o que está dizendo ali, ó. Quando o movimento apresenta aceleração, a sua velocidade é alterada, tá? Se um móvel ele apresenta aceleração, se ele está acelerando, então a sua velocidade está mudando, tá? Como eu falei para vocês, se está no movimento acelerado, significa que a velocidade vai aumentar com o passar do tempo, tá? Olha só, se a velocidade do móvel muda de maneira uniforme, a sua aceleração é constante. Quando eu falo assim, gente, olha que se a velocidade muda uniformemente, isso significa que a aceleração é constante. Então, por exemplo, se um automóvel, ele começa aqui, ó, por exemplo, nessa imagem que está aqui, se no tempo zero ele está na velocidade zero, tá, ele está parado, o carro não está andando ainda,
Se depois de 1 segundo a velocidade passa para 5 metros por segundo, depois de 2 segundos a velocidade passa para 10 metros por segundo, depois de 3 segundos aumenta para 15, observa que a velocidade está aumentando de 5 em 5, não é? Se está aumentando de 5 em 5, isso significa que a velocidade é uniforme. Sempre vai aumentar de 5 em 5. Se acontece isso, isso significa que a aceleração é constante. A aceleração não está mudando, é sempre a mesma. Por isso que está num movimento uniforme. Tá? Continuando aqui, ó. E o seu movimento é uniformemente variado. Caso a velocidade do móvel mude aleatoriamente, dizemos que o seu movimento é variado. Além disso, o movimento em que há o aumento da velocidade é chamado de acelerado, enquanto o movimento no qual ocorre a diminuição da velocidade é chamado de retardado. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso também, tá, gente? Olha só, quando a velocidade do móvel aumenta com o passar do tempo, né, ele está no movimento acelerado, porque está acelerando, certo? Nessa imagem aqui está no movimento acelerado, porque com o passar do tempo aqui, ó, a velocidade está aumentando. Se a velocidade aumenta com o passar do tempo, está no movimento acelerado, porque está acelerando. É só imaginar como se fosse um carro, tá? Já quando, com o passar do tempo, a velocidade diminui, se isso acontecer, ele vai estar no movimento retardado. É como se o carro tivesse numa velocidade alta, aí o motorista começa a frear. Se ele começa a frear, a velocidade do carro começa a diminuir. Se a velocidade diminui, então significa que a aceleração vai ser negativa. Nesse caso, está no movimento retardado. Certo? A ideia é essa. Preste atenção no sinal dado à aceleração. Quando o movimento é acelerado, sua aceleração terá módulo positivo. Enquanto em um movimento retardado, a aceleração será negativa. Quando o movimento for uniformemente variado, a aceleração terá sempre o mesmo módulo. Então, como eu já falei um pouquinho, tá? Se está no movimento acelerado, significa que a aceleração é positiva, como no exemplo anterior, tá? Lembra que houve um aumento na velocidade, significa que a aceleração é positiva, né? Não está no movimento acelerado? Nós vimos no exemplo anterior. Daqui a pouco eu vou colocar aqui um exemplo com movimento retardado. Já quando a aceleração é negativa, lembra, aceleração retardada, tá? Aqui embaixo, gente, só tem alguns tipos de aceleração. Temos aceleração constante, o movimento uniformemente variado, tá? Aceleração positiva, ou seja, maior que zero, é um movimento acelerado. Lembra desse detalhe, tá? Aceleração negativa, ou seja, menor que zero, movimento retardado. E quando a aceleração é igual a zero, tá? Aceleração é igual a zero, isso significa que o movimento é uniforme. Beleza? Tá aí. Vamos para um exemplozinho, ó. Exemplo 2. Ao avistar um obstáculo, um motorista pisa no freio e diminui sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Determina o intervalo de tempo necessário até que o veículo pare completamente, sabendo que sua velocidade ao início da frenagem era de 30 metros por segundo. Certo? Então vamos lá. Olha as informações que nós temos aí, gente. Olha. Observa aqui que essa velocidade que está dando aqui é a velocidade inicial. Concorda? Velocidade inicial. Porque aqui tá, até que fala, ó, sabendo que sua velocidade ao início da frenagem era de 30 metros por segundo. Beleza? Olha só, se ele vai começar a frear, ele está nessa velocidade, começa a frear. Observa que a taxa que diminui sua velocidade está numa taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Tá? Isso significa que a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Porque se ele está freando, ele está no movimento retardado, não é? Porque vai diminuir a velocidade do automóvel. Se ele está numa velocidade de 30 metros por segundo, começa a frear. A ideia é que freie até chegar a zero, né? A velocidade de 0 metros por segundo, até a velocidade zero, até parar o carro. Se está dizendo aqui que a taxa
de diminuição, né, dessa velocidade é de 2 metros por segundo a cada segundo, isso significa que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E quando fala 2 metros por segundo a cada segundo, é porque é 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, nós já sabemos que a aceleração é negativa, certo? Porque está no movimento retardado. A aceleração é negativa, a velocidade inicial nós sabemos que é 30, tá? E a velocidade final, nós já sabemos também. A velocidade final vai ser zero, tá? 0 metros por segundo. Por que vai ser zero? Porque se ele está freando é até parar o carro. Quando ele parar, vai ser a velocidade final. Nesse caso é zero, certo? Então as informações que nós temos estão aí. Beleza? Vamos ler de novo aqui para ver o que é que está pedindo a questão. Ao avistar um obstáculo, o motorista pisa no freio e diminui sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo, a cada segundo. Determine o intervalo de tempo, olha o que está pedindo aqui, ó, determine o intervalo de tempo necessário até que o veículo pare completamente. Ou seja, nessa questão, o que é que determine quem é ΔT? A variação do tempo. Ou seja, se o carro está andando, começa a frear, ele vai parar totalmente depois de quanto tempo? A ideia é essa, é o que está pedindo aqui na questão, tá? Então, todas as informações estão aqui. Só é calcular. Beleza? Olha a resposta. Analisando o enunciado do exercício, percebe-se que o movimento é retardado e a sua aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui ó, as informações que a gente pegou nesse instante, tá? Velocidade final é 0. Velocidade inicial é 30, aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado e a variação do tempo é o que pede para achar, tá? Lembra que a formulazinha é essa daqui, né? Aceleração vai ser variação da velocidade, que vai ser velocidade final, menos velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, que é tempo final, menos tempo inicial, tá? Beleza, então se eu vou ter que utilizar isso aqui, gente, é só substituir, olha só. Velocidade final é o quê? Velocidade final é zero. Então vai ficar zero menos. Velocidade inicial é 30, então fica menos 30 sobre ΔT. ΔT é o que a gente quer achar, então repete. Lembra, gente, que essa aceleração aqui a gente já sabe, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, aceleração é menos 2 igual a menos 30 sobre ΔT. Né? Vai ficar assim, observa aí. Ó. Por que vai ficar assim? Porque a aceleração aqui é menos 2, já coloquei no lugar, igual a 0 menos 30 dá menos 30 sobre ΔT. Aqui eu posso fazer uma regrinha de 3 simples, né? Meio por extremos. Ficaria menos 2 vezes ΔT, vai dar menos 2 ΔT, tá? Ou não sei se vocês lembram, eu posso trocar a posição desses dois valores, né? Desse menos 2 e desse ΔT. Se eu fizer essa troca, fica o seguinte, vai ficar ΔT vai ser igual a menos 30 dividido para menos 2, certo? Aí se eu dividir aí, ó, menos 30 dividido para menos 2, dá o quê? Dá 15, certo? Ou seja, 15 segundos. Então, o tempo até a frenagem total vai ser de 15 segundos. Certo? Essa seria a resposta, gente. Tá aí, ó. Aceleração vai ser V menos V0 sobre ΔT. Então, vai ficar menos 2, que é igual a 0 menos 30 sobre ΔT. Aí, organiza aqui, né? Faz regra de 3 e tal. Vai ficar ΔT igual a menos 30 dividido para menos 2. Quando dividir dá 15. Então, 15 segundos. Ficou 15 segundos porque o que eu quero achar é o tempo, né? ΔT é o tempo, então 15 segundos. Certo? Tá aí. Então, quando esse veículo começar a frear, ele está numa velocidade de 30 metros por segundo, começar a frear, para que o carro pare totalmente, para que esse veículo pare totalmente, vai durar 15 segundos, tá? Se a frenagem tiver nessa aceleração, né? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Se essa aceleração fosse maior, aí nesse caso a frenagem seria no tempo menor, certo? Quando eu falo aceleração maior, tá?
Porque quando eu pego, tipo, um número maior que menos 2, seria menos 1, 0, 2. Mas quando eu falo assim, que pega um número, uma aceleração que seja, por exemplo, menos 5, menos 10, seria uma aceleração teoricamente maior, mas teria que ser um número menor do que menos 2, tá? Menos 5, menos 10, menos 20. E se tivesse nessas velocidades, nessas aceleração, isso aqui frearia bem mais rápido, tá? Duraria um tempo menor para frear. Coloquei mais um exemplo aqui, o exemplo 3. No exemplo 3 diz o seguinte: um móvel parte do repouso e acelera a 3 metros por segundo ao quadrado, durante um intervalo de tempo de 8 segundos. Determina a velocidade desse móvel ao final desse intervalo de tempo. Então, vamos lá. Olha que na questão aqui, a gente está dizendo que a aceleração, né? Já está dando aceleração. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Aceleração positiva, movimento acelerado. Durante o intervalo de tempo, né? Um móvel parte do repouso e acelera 3 metros por segundo ao quadrado durante o intervalo de tempo de 8 segundos. Então, significa que ΔT é 8 segundos, tá? Determina a velocidade. Determina a velocidade desse móvel ao final desse intervalo de tempo. Então, nesse caso aqui, quer que determine quem é ΔV, né? ΔV. Lembra que ΔV, gente, é você pegar a velocidade final menos velocidade inicial, certo? Nesse caso é o que a gente precisa achar aqui, ó. Então, vamos lá. Se eu substituir lá na formulazinha de aceleração, vou ter que a aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT, tá? Lembra que a aceleração nesse caso aqui vai ser 3, então fica 3 igual a ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Aí nesse caso aqui, a velocidade final é o que a gente precisa achar, tá? Por que eu vou colocar somente velocidade final aqui? Porque a velocidade inicial é zero. Velocidade inicial é zero. Por que é zero? Porque se o móvel ele parte do repouso, ele estava parado. Tá? Então a velocidade quando ele estava parado é zero. Então ficaria velocidade final menos zero. Tá? Que seria a velocidade final. Por isso que eu só estou botando aqui velocidade final. Sobre ΔT, olha que a variação do tempo é 8 segundos. Então vou ficar com essa expressão aqui, ó. Faça essa regrinha de 3 simples aqui, né, gente? 1 vezes V vai dar V. Então, velocidade final vezes 1 dá velocidade final igual a 3 vezes 8 dá 24. Ou seja, 24 metros por segundo. Tá? Tá aí a velocidade. Então, a velocidade final vai ser 24 metros por segundo. Entendendo um pouquinho melhor, tá? Olha só, um carro está parado. Ele está em repouso. Ele começa a fazer um movimento acelerado. Esse movimento acelerado está numa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele vai dar uma arrancada. Nessa arrancada, nessa aceleração, durante 8 segundos, ele vai chegar numa velocidade de 24 metros por segundo, 4 metros por segundo. Vai chegar nessa velocidade depois de 8 segundos. Certo? Tá aí a resposta. 24 metros por segundo. Então é isso. Gente, o assunto de aceleração é isso, tá? Tem outras coisinhas que a gente vai ver sobre aceleração, mas nós vamos ver nas próximas aulas. Então, vou deixar aqui um exercíciozinho para vocês responderem algumas questões, tá? Tá aqui a primeira questão, a segunda, terceira questão, quarta, quinta e sexta questão, tá? Deixar 6 questõezinhas aí para vocês responderem. Lembra? Essas questões vai estar no final do arquivo que eu vou mandar para lá no grupo, tá? Responda, gente. Qualquer dúvida, me procure, tá? Vocês já sabem disso. Até a próxima aula. Valeu!